A Ivy Hannes, ela é arquiteta, paisagista. A gente fez faculdade juntas, a gente se conhece aí, né? Quase 20 anos. Mais, É, né? 20 anos a gente tem de formada, né? 19. algumas informações são Mais de 20 confidenciais, anos. Tati. Enfim, conheço a Ivy desde o começo da faculdade. A Ivy foi para essa área do paisagismo, mas ela também trabalha bastante na área do paisagismo urbano, né? Ela faz coisas de paisagismo residencial, mas ela também meio que se especializou para trabalhar nessa área do urbanismo, de trabalhar com o paisagismo da urbanização de sistema viário, de fazer praças urbanas, né? Loteamentos, enfim. E aí, hoje eu trouxe a Ivy aqui para participar com a gente, né? Na nossa live de sexta-feira, a gente tem sempre chamado um convidado que tem alguma coisa para complementar com a nossa área de loteamento, né? Que possa acrescentar no nosso conhecimento de arquiteto urbanista que vai projetar um loteamento, pessoas que tenham conhecimento para agregar com a nossa área. E a Ivy, como ela tem experiência nessa parte do paisagismo, ela vai participar da live com a gente hoje. Então, bem-vinda, Ivy. Ah, obrigada, adorei o convite. É sempre um prazer participar com amigos, principalmente, né? Falando desses temas que a gente adora. Então, obrigada, Tati. E a Ivy, ela tem o escritório dela, ela desenvolve o projeto de urbanismo, né, de loteamentos e praças, enfim, e ela também dá aula de paisagismo nessa área de paisagismo com urbanismo, né? Então, primeiro, assim, para a gente começar, assim, fala um pouco da diferença de escala, né, que é projetar um paisagismo de um loteamento, de uma praça, para um paisagismo residencial, né? Qual que é a diferença, assim, de pensamento, de percepção do espaço, enfim, né, da mentalidade nossa de projetar, né, esse tipo de área. Tá. Existe uma grande diferença no projeto de áreas residenciais para residências unifamiliares, né, para casas, e para loteamentos. Já se a gente for falar, por exemplo, de um condomínio de prédios, algo maior, a gente consegue encontrar algumas semelhanças com a área de loteamentos, que não se aplica à questão da escala. A questão da escala é realmente muito diferente, né? Qual que seria essa semelhança? Quando a gente trabalha com projetos residenciais de condomínios, por exemplo, condomínios de edifícios, a gente cria áreas de lazer focadas em algum tipo de atividade, né? Então tem playground, tem área da Praça do Fogo, tem, sei lá, pista de corrida, tem a área pet, né? E esse tipo de lazer a gente acaba também conseguindo projetar nas áreas de loteamento. O que acontece é que a escala é diferente e a localização desses espaços, né? Nos loteamentos, como a gente dispõe de áreas maiores, a gente consegue desenhar praças mais interessantes, que a gente não consegue nesses condomínios residenciais, né? E a questão da arborização urbana, que entra, né, que é algo específico dos projetos de loteamento. Então, o cuidado que a gente tem que ter com essa questão da escala é de trabalhar com algo que se encaixe no tamanho, na proporção desse espaço, né? Porque a quantidade de pessoas que vão usar o espaço é muito maior. Então, se a gente pensar, quantos lotes, mais ou menos, tem em média um loteamento? Acho que de 300, 400, 300 a 500, né? 400, A média que eu tenho trabalhado é sempre isso. Então, são 400 famílias utilizando um espaço. Então, não dá para a gente projetar uma pracinha de estar que tem 2 bancos no canto, uma arvorezinha, né? Tudo é muito diferente. Então, tudo bem, não são 400 famílias juntas na praça, né? Mas se a gente pensar em 1% disso, são 4 famílias, de 3 ou 4 pessoas já dão 20 pessoas, exagerando um pouco, né? Então a gente precisa de espaços maiores. Essas áreas de lazer têm que ser desenhadas meio que comparando assim as escalas do urbano mesmo, né? Dos espaços abertos. Então, uma pequena praça de bairro equivaleria ao tamanho de uma praça que a gente desenha no loteamento.
E também talvez em termos de manutenção, né? Porque mesmo no loteamento fechado, que tem um equipamento, é claro que ele vai ter um cuidado, porque se o loteamento é fechado, ele tem ali alguém que é responsável pelo condomínio, ele está numa área totalmente aberta, né? Diferente às vezes de um prédio, alguma coisa assim, que já está numa área mais coberta, mais protegida, né? Acho que em termos de manutenção também, o tipo de escolha de material, de plantas, né? Enfim. Ah, com certeza. Isso tem a ver com a questão da escala também. Por mais que a gente fale de um condomínio, de um loteamento fechado, né, onde a gente tem uma figura do condomínio, de alguém que cuida dessa manutenção, os espaços são muito maiores e a manutenção é muito mais dispendiosa, né? Tanto de tempo quanto de dinheiro. Então, a gente tem que trabalhar com espécies muito mais adaptáveis às questões climáticas, que não precisem de uma rega. Na verdade, a gente não vai poder regar quase que nada depois que isso já pegou e a espécie já está forte no lugar, né? A gente precisa de espécies bem rústicas, desde as árvores até as forraçõezinhas, né? Para que isso vá, né? Assim, plantou, se virou, né? Essas espécies têm que se virar por conta própria, né? E os materiais também, né? Então, por exemplo, muito se fala da madeira, né? Ah, eu faço com madeira, eu não faço com madeira, mas madeira precisa de uma manutenção. Ela tem uma durabilidade maravilhosa se a gente considerar que a manutenção vai ser feita. Num condomínio, num sistema de lotes abertos, aí a gente tem que trabalhar no esquema de praças, né? De cidades mesmo, né? Com tudo super dentro assim do custo, né? Que não exija praticamente manutenção alguma, porque quem vai cuidar disso é a prefeitura. É a E a gente prefeitura, sabe não. que os custos de zeladoria, né? As verbas, na verdade, de zeladoria das prefeituras são muito curtas, né? São muito apertadas. A gente vê no jornal de manhã, né? Eu sempre assisto o jornal do Rodrigo Bocardi de manhã e teve uma época que ele estava no pé. Eles foram visitar 1000 praças na cidade, então todas com brinquedos quebrados e mato grande, né? Parece uma É coisa que não tem ninguém simples. nem que vá lá olhar todo dia para saber esse negócio. Nem todo dia é demais, né? Mas não tem nem pra uma vez por mês alguém que vai lá olhar. É diferente, né, num residencial Exatamente. fechado, que você tem alguém que está olhando, viu, quebrou, já comunica ao porteiro, o zelador, sei lá quem do condomínio, né? Que vai tomar Existe conta. uma Num fiscalização, né, mais loteamento próxima aberto, também. numa praça mesmo pública, né, quem que vai lá avisar a prefeitura, olha, quebrou, né? Não Não tem tem. A nem essa gente até conversa, tenta né? Essa avisar, né? Mas comunicação. o tempo de resposta é muito grande, né? É. Então, o ideal é trabalhar pensando que não vai ser necessário manutenção alguma, né? É trabalhar com essa coisa em mente, assim. Então, isso você acha que um primeiro pensamento importante para projetar um paisagismo no loteamento é ter em mente essa questão da manutenção, né? Eu Da acredito que sim, possibilidade de né? manutenção, tanto da vegetação como dos equipamentos, né? Dos equipamentos e mesmo dos materiais, né? Piso intertravado acaba soltando um pouco. Não é que a gente vai deixar de usar, né? Mas tem que ser tomado cuidado de que a empresa que vai executar isso seja uma empresa boa, que garanta um serviço de qualidade, né? Para nós arquitetos fica o dever de indicar alguém que a gente sabe que vai executar isso de forma adequada. E aí a gente torce para quem for executar conseguir contratar essas empresas, né? O detalhamento do projeto tem que ser muito bem feito para que isso aconteça, né? Em todos os sentidos. E sobre a arborização viária, assim, quais são as dicas, né? A gente sempre vê aí na cidade um monte de árvore em cima de poste, calçada quebrada. Nossa. A calçada também aqui já discuti 1000 vezes que a calçada não é desse tamanho, tem que ser muito mais larga. Mas Esse é o enfim, maior drama, né? Esse é o maior drama do esse paisagismo urbano, assim, tipo, eu estava dando uma voltinha de máscara hoje, eu olhei uma árvore e falei, gente, eu preciso tirar uma foto, porque aquilo foi feito da forma certa, né? A árvore foi conduzida para que ela fosse aberta no fio. Mas, enfim, a gente tem dois dramas, né? Dois problemas relativos à arborização urbana. E aí isso vale para loteamento e para o urbano em geral, né? As árvores brigando com os fios e as árvores brigando com a calçada, né? Por que que isso acontece? Porque as árvores que foram plantadas são as árvores erradas.
né? Se a árvore que fosse plantada ali seria uma árvore que tem uma raiz mais profunda, né? Que não vai ficar ali na beira da terra, que a gente vê aquelas raízes para cima, né? Estourando calçada. Então, essa questão de escolher árvores com raízes profundas. Qual que ajuda? O corpo é uma árvore. Os pés têm o espaço do nosso pé no chão, né? Equilibrar, a gente não para no chão só com o tornozelo. Então, a gente tem que pensar na árvore como isso também, né? Então, pensar que esse pezinho dela precisa de um chão ali para se equilibrar, né? Então, canteiros de um tamanho decente, gente. As prefeituras, todas elas têm... O que é um canteiro de um tamanho decente para você? Então, é isso que é o que você recomenda. As prefeituras têm cadernos de padronização e a gente sabe que assim, para desenhar projetos e loteamentos, a gente briga por centímetros, né? Então, aumentar um pouco a calçada é muito difícil. Mas que a gente deixe pelo menos de largura, o ideal mínimo seria 1 metro, né? 1 por 1. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, que é quem acaba guiando os outros cadernos de padronização das outras cidades, pede no mínimo para uma árvore grande, né? 1 por 2, vai. Se a gente pensar numa árvore média de calçada, 1 por 1 seria o ideal. Eu sei que 1 por 1 é bem difícil. Na largura a gente até consegue, né? A questão na largura, enfim, no comprimento da rua, né? A questão é na largura menor da calçada. Na parte mas se a gente mas o que dá para fazer nesse sentido é trabalhar, porque a árvore precisa também de água, né? Então essa árvore tem essa área de 1 metro de largura teria que ser drenante também. Então trabalhar com algum piso que possa se movimentar, tipo pedrisco, né? Ou tipo uma greia um pouco elevada, né? Plantar a árvore um pouco mais funda, com uma greia em cima, permite também que essa raiz, né? Vamos supor que essa mão aqui é a raiz, aqui é a calçada, né? Essa raiz tenha um espaço aqui para crescer e se movimentar. Isso precisa de um detalhamento melhor e custa um pouco mais caro na hora da implantação. Mas depois isso vai economizar em manutenção, em problemas como pessoas caindo, né? Porque as pessoas tropeçam e caem, né? Muito. E esse é um ponto, né? Mas assim, escolhendo a árvore certa já resolve metade do problema, né? E outra questão é a questão do tamanho da árvore embaixo da fiação elétrica. Não adianta a gente querer mudar o padrão da altura do fio na rua, né? E a gente tem mais ou menos aquela ideia de que o fio de alta tensão que passa lá em cima é 7 metros e o fio da baixa tensão, que é o mais baixo, é 5. Mas se a gente sair olhando nas ruas, não é 5, é 5 quando ele está preso no poste. A hora que ele enverga, né, que ele faz aquela barriga, puxa, ele chega e... Engraçado que eu fiquei bem olhando isso hoje, nessa volta do quarteirão, né? O fio batia assim no meio da janela do segundo andar de um sobradinho. Então, o pé direito ali não é nem 3, né? 2,80, mais 1,40 dá 4,20. Então, 4,20 não cabe uma árvore pé embaixo. A árvore vai, de qualquer forma, ficar ali um pouco em volta dos fios, né? Tradicionalmente, a regra que a gente usa para arborização urbana é assim. A fiação elétrica fica de um lado, que geralmente é o lado oeste, né? Então, do lado da fiação elétrica, a gente usaria árvores pequenas, que tem até 5, 6 metros, né? E do lado sem fiação, a gente usaria árvores tamanho médio, que são as árvores que vão mais ou menos de 5, 6, até, sei lá, 12 no máximo, daí já passa a ser árvore grande, mas não puxando para as de 12, né? Puxando para aquelas árvores de 6, 7, 8, que são mais uma quaresmeira, assim, uma pata de vaca. E aí, do lado M, tudo bem, né? Essas árvores crescem tranquilamente, a gente tem só que garantir a questão da base, né? Dessa cova, dessa área ajardinada mínima, assim. Quando você fala... Só quando você fala P é árvore de pequeno porte, né? M é árvore de grande porte. E o lado, você está falando, porque geralmente a fiação elétrica ela passa de um lado e do outro ela
normalmente numa rua pequena, de 14 metros, assim, você tem a fiação elétrica de um lado e depois ela só transpõe para outra casa. Você não tem Isso, poste dos dois lados da rua, só dos em dois fiação lados, em árvore isso. alta. É. Aí do lado sem postes e fiação, tranquilo, a gente planta as árvores Uhum. M adequadas, raiz profunda, né? As M's menores, ou uma Pzona maior, bonita, né? E tudo bem. Aí no lado onde a gente tem a fiação elétrica, o ideal é plantar árvores P. As Pzinhas menores, né? Porque o que a gente acaba vendo muito é, por exemplo, o resedar é considerado uma árvore, vai, por algumas prefeituras P, por outras médias, mas a gente usa muito embaixo do fio. E ele cresce Uhum. bastante, ele cresce acima disso, né? Então, sei lá, a hora que a gente planta, a árvore é pequena, mas ela vai tomando conta e vai ficando aquela bola em volta do fio, tá? E aí não tem muito jeito, né? Numa árvore P, a prefeitura não faz aquela poda em V, assim, né? Que é uma poda drástica, que a árvore tem uma copa aqui, aí o fio passa aqui no meio, ela vem, pum, corta. Fica tipo dois chifrinhos, assim, a árvore, né? Mas isso É a pode ser poda. feito? Ah, pode, assim, A prefeitura faz isso, mas assim, isso é adequado, tipo, não desequilibra a árvore, não favorece que ela exatamente. caia ou coisas assim? Quando a poda é feita em V, e V no meio, né, e a árvore tem um equilíbrio de peso, tudo bem, ela não vai cair, mas fica horroroso, fica ridículo. O problema disso é que é ridículo, é horrível, né? E nesse caso, às vezes, a poda é muito drástica, porque você poda um galho muito grande, às vezes, isso acaba deixando a árvore fraca, e em poucos casos elas não se recuperam, né? Só voltando para a árvore P, porque tem uma coisa que é importante. Tem muitas cidades, né, e muitos projetistas também que usam arbustos conduzidos como forma de árvore do lado que a gente tem postes, né? Em Curitiba Uhum. tem muito disso, né? A primeira vez que eu me atentei a isso foi a 4 metros, que é super folhado, né? Aquela florzona linda, e a gente usa para cerca viva, para tampar muros, porque ele fica lindo, né? Então, planta-se o hibisco e ele vai sendo podado, né, o galho embaixo, para que ele fique naquele formatinho pirulito, né? Tronquinho e bolinha em cima. E aí, assim, esteticamente até que ok, né? Porque você cumpre o papel de ter uma árvore bonita. E ele fica lindo porque ele tem flores lindas. Só que, assim, ele não gera sombra, né? Então, se a questão principal da árvore fora as questões ecológicas, enfim, mais que vão Uhum. além disso, como filtragem de ar, a questão estética é o que acaba sendo o que vale mais para a gente plantar essas árvores, né? Então, ok, ele cumpre, mas muitas vezes essa copa fica muito baixa, né? Então, pessoas mais altas não conseguem passar Uhum. por baixo. E como as calçadas são muito. Eu passo tranquilamente, em todos, mas já passo meio perto, assim, meu 1,5 m vai ali já raspando o topetinho, né? Passar uma pessoa de 1,70 m, que não é super alta, já a cabeça muitas vezes bate no galho. E isso não pode, isso barra a acessibilidade. Então, isso é algo que eu não faço nos meus projetos, né? Eu procuro sempre é, conduzir, né, e orientar os meus alunos e as pessoas que me perguntam a não fazerem também, né? O ideal é a gente trabalhar com aquelas espécies P menorzinhas, tipo chau-chau, que a gente usa em São Paulo, e é uma árvore maravilhosa, assim, se pudesse plantar só chau-chau embaixo dos postes, seria maravilhoso, mas não dá para usar uma espécie só também por questões de praga, né? Então é isso. E da ecologia, né? Aí você pode falar um pouco sobre isso, assim, a questão da variação da espécie. Eu nem ia sugerir essa coisa da praga, mas tem a questão dessa ecologia urbana das Das espécies, né, espécies, de dos fauna irem animais. é, voando, né, de árvore em árvore. Como É, é que isso funciona? Como é que na exatamente. cidade, né? A questão, falando da manutenção, né, é a questão das pragas. Então, se uma árvore pega uma praga, né, as pragas não pegam em todas as árvores, né? Por exemplo, o coronavírus não afeta, é o que estão dizendo que não afeta os cachorros, né?
Então, uma praga pega em algumas espécies e não em outras. Então, a partir do momento que aquela espécie tem praga, ela espalha isso para as outras, porque o vento leva Tá. passarinho, borboleta, insetos, né? Isso voa, isso vai. E aí todas elas ficam doentes, né? Esse é o problema principal de se usar uma única espécie. Numa rua Sim, sim, mas pequena, ok, a gente faz isso tranquilamente, né? Mas do outro lado é sim. outra espécie, na outra rua é outra, né? Uhum. E a questão da ecologia é principalmente em relação à avifauna mesmo, aos pássaros, né? Porque os pássaros se alimentam de frutinhas, né? Enfim, abelhas, polinização, borboletas, né? Então a gente precisa de diversidade. Quanto mais diversa é a vegetação, melhor e mais espécies de pássaros, principalmente, vão existir nessas áreas, né? E aí, se tem mais pássaro, toda a Interessante. ecologia começa a funcionar melhor. Interessante isso. Nunca tinha, não sabia É. por esse lado. Ó, aprendi uma coisa. A Ju levantou aqui a questão de árvores frutíferas nessa parte de paisagismo, Ah, arborização legal, viária. importante que a Ju falou. Porque, na verdade, eu vejo esse como o principal drama. Que bom que a Ju lembrou disso. Gente, isso é drástico, né? Porque as pessoas continuam, as pessoas são os paisagistas, né? Aqueles de credencial, continuam plantando frutas na rua. Por que que não pode, né? É tão bonito e as pessoas podem comer, é lindo, é poético, mas assim, cai a fruta, pode cair na cabeça da pessoa, e assim, parece piada, né? Mas cai uma manga na cabeça de uma pessoa. Tem aqui do lado de casa uma rua que são várias mangueiras, né? E aí, quando é época de fruta, eles colocam aquela tela por baixo, essas telinhas de proteção Uhum, de sacada, né? uhum. Para que não caia na cabeça das pessoas, aquilo pode matar, né? Então, cai e machuca as pessoas, cai nos carros, né? Então, aí você cria um problema de amassar os carros. Suja e mancha o piso. E essa fruta que cai no piso, para alguém passar e escorregar, é um dois, assim, né? Eu fiz uma postagem E há alguns. nem é muitas pessoas que conseguem comer, porque quando tem árvore frutífera, os passarinhos, os outros Comem. animais, eles comem antes das pessoas, né? E aí A derrubam gente mais ainda as frutas, né? Isso, a hora que a gente vai pegar nunca tá sempre um pouco azedinha, né? A gente pega porque é gostosinho, assim, pegar e comer na Uhum. hora, mas... é, E não é só, eu falei da manga, porque a manga é uma baita de uma fruta, né? Mas frutinha, tipo pitanga, né? Pitangueira, que é uma árvore linda que a gente planta em tudo quanto é canto. Cai umas pitangas no chão e isso escorrega muito, né? Escorrega carrinho, escorrega, imagina a bengala. E há uns dias, né, eu fiz um post, acho que no Facebook, falando de, por favor, não plantem frutas na rua. E aí uma aluna minha postou uma reportagem mostrando um motoqueiro que teve um acidente super enorme porque passou em cima de uma fruta na rua, né? Então isso é sério, isso é questão de segurança. A gente não pode brincar com a segurança, né? A gente Agora, assina como responsabilidade usar técnica sobre isso. como usar árvores frutíferas? Em que situação que Dentro poderia do ser usado? projeto. Em qual Nas possibilidade ou com praças, qual nas praças? não sendo em calçadas, né? Mesmo que seja um condomínio fechado, calçada é onde as pessoas estão andando demais, né? Então, calçada nem pensar, tá? Agora, dentro Uhum. de uma praça, mesmo que seja perto de uma área de passeio, ok, porque é diferente. A pessoa tem a opção de andar por outro lugar, não é a única opção de passeio. Então, tranquilo. Aí é só tomar cuidado com as frutas muito grandes, né? Essa, sim, o ideal é que elas fiquem numa área que tenha só grama embaixo. Então, que a gente preveja, uma mangueira chega, sei lá, 30 metros de diâmetro, elas ficam Sim, gigantes, né? sim. Então, prever uma área, né, equivalente a uma copa já adulta, onde embaixo não vai ter banco, não adianta pôr o banco porque as pessoas vão sentar, né? E nem áreas Sim. de piso, de passeio. Quem quiser fazer piquenique embaixo ou namorar embaixo da mangueira, vai por sua conta e É risco. por conta e risco. Aí vai Mas daí tomar é uma mangueira coisa específica, né? A pessoa tá lá consciente, né, de onde ela dos tá, né? riscos. Ou não, mas enfim, vai aprender, né? E sobre projeto de praças, aí a gente falou no começo da questão de escolher materiais, assim,
Mas o que seria importante a gente considerar também em praças de loteamentos abertos, né? Que você está fazendo um loteamento aberto, nessas áreas abertas, assim. O que é legal de considerar em termos de projeto? Tanto essa questão da vegetação, que você estava falando do tamanho das árvores, mais de equipamentos, o que é legal, o que é interessante a gente considerar pensando tanto do ponto de vista da cidade, não só de manutenção, mas tipo, dos usuários, né, do que as pessoas vão aproveitar, mas também aliando aí que eu imagino que você pense na hora que você está desenvolvendo o projeto dessa questão de ecologia urbana, né, passagem, imagino que você pense em tudo isso, né, você está desenhando ali, Sim. você fez um piso, uma ocupação, uma área de estar, mas você também pensou nas árvores, sei lá, para fazer um corredor de fauna, como é que... O que norteia, assim, um projeto seu, quando você vai desenvolver, o que norteia, assim, o pensamento de uma praça? São todas essas questões e mais algumas, né? Então, partindo do macro para o micro, geralmente as áreas de praça vêm já definidas do projeto urbanístico, né? Então, o que o paisagismo se encarrega nessa macroescala, que é onde a gente consegue trabalhar mais com a questão ecológica, é entender as áreas que a gente tem, que uma praça a gente considera como uma pequena mancha, né? Falando em questões de ecologia urbana, a gente teria que ter manchas e corredores verdes em toda a cidade, né? Então, manchinhas pequenas, né? Pequenas praças arborizadas, ligadas a outras, essa ligação pode ser a arborização viária, né? E isso ligado a grandes parques, porque aí toda essa ecologia e biodiversidade consegue manter esse fluxo, né, de movimentação. Aí a gente consegue nota 10 no quesito ecologia, né? Então, trabalhar olhando todas essas áreas, né, do projeto, como a gente consegue interligá-las, né? Então, vocês da paisagem urbana fazem algo que é ótimo, que é manter o cinturão em volta do projeto, né? Vocês Sempre mantêm que a essa gente área livre. consegue. Bom, Sempre que a tem gente conseguido na consegue, maior né? parte, mas isso é ótimo, porque a gente consegue, além de conseguir colocar uma pista de caminhada, que é ótimo, né? Numa área mais verde, a gente consegue pelo menos uma fileira de árvores maiores, né? Nessa beira do condomínio. Isso já é um anel, né? Isso já cria um anel. Se a gente pensasse que todos os loteamentos, um ao lado do outro, tivessem esses anéis, a gente criaria uma colmeia. Isso seria maravilhoso, né? Então, por isso que isso é ótimo, né? E daí, pelas ruas, a gente traz essa conexão para as pracinhas. Então, essa é a questão da ecologia, né? E aí, arborizar o máximo que possível. Não é uma questão de ficar criando florestinhas, né? Mas de se criar áreas de sombra suficiente, porque a gente mora num país tropical, né? Eu já estou aqui querendo prender o cabelo, morrendo de calor porque eu moro na fachada oeste, né? Mas é quente, né? Tudo bem, sol é legal, mas é na praia que a gente vai tomar sol, né? Tudo bem, no parque, né? Mas numa pracinha de bairro, as pessoas querem sentar na sombra para conversar, os idosos principalmente. As crianças não vão ficar no meio-dia lá embaixo do parquinho gritando que nem louca, elas vão ficar Não, sempre, e mas até de isso, preferência com uma a gente sombra. não vive só até as 10 da manhã e depois das 4, né? A gente vive Exato. exatamente das 10 às 4. É a hora que você conseguiu sair de casa com uma criança, na hora que você está andando na rua na hora do almoço, né? Você É vive bem nesse aquele sol das horário 3, né? que Vem a você avó assim, precisa não de tem esse alguma sol da proteção, criança. né? Exatamente. E a nossa proteção é a vegetação, a primeira, né? A principal. Então, falando de vegetação, da ecologia, é isso. A, a vegetação tem que ser sempre diversificada, né? Por causa também das questões ecológicas e estéticas. Então, uma praça com uma única espécie, então pensa, um ipê maravilhoso, rosa, né? Uma praça só com ipês, ela só floresce uma vez no ano, né? Então só vai ficar com flores naquela data, no resto do ano tem pouca folha, e você vai até acabar se cansando dos ipês, por mais que eles sejam lindos, né? Então a diversidade é super importante. E diversidade de alturas também, né? Isso vai criando uma composição bonita, né? Uma plástica bonita. Então árvores altas, árvores médias, árvores baixas, cores de flores diferentes, que floresçam em épocas diferentes,
palmeiras, né? A palmeira não faz sombra, né? Então, para áreas onde a gente queira usar a vegetação como algo mais estético mesmo, né? E aí de arbustos e forrações, isso é quase que totalmente estético, né? Então, escolher as espécies mais Sim. rústicas, cuidado com as espécies venenosas, né? Porque tem muitas espécies que são venenosas. Então, mas será que é venenoso mesmo? Assim, gente, criança come flor, cachorro come flor. Não adianta, É. piscou, eles comerão a flor inteira. Porque viu no MasterChef a florzinha lá e o jacan comeu, vai comer a flor do arbusto, é inevitável. E aí é problemático, talvez não morra, mas é venenoso, né? Então a gente sabe quais Espécies são com essas espécies. espinhos, né? Espécies com espinhos, né? Exatamente. Isso na rua também para os cachorrinhos, né? É... Ai, o que eu ia falar? E a gente pode usar os arbustos como cerca-viva muitas vezes, né? Então, para os plays, por exemplo, Ah, é mais legal quando promove. o play é aberto, mas a gente precisa dar uma protegida, né? Porque a criançada Precisa. sai correndo para a rua. É. Então, os arbustos enfim, as cercas vivas com os arbustos mais fechados, elas são importantes para essas questões, né? Ah, é Falando legal. de vegetação, né? Uhum. E outra coisa que eu acho importante também, quando a gente vai criar áreas de estar, né? Porque o que chega para o paisagista no projeto de loteamento, a gente vem com um projeto macro definido. Então, aqui é o clube, por exemplo, portaria, clube e as outras áreas livres são praças, né? E aí, muitas vezes, o escopo é definido. Então, quero, sei lá, quero uma horta urbana, quero área do pet, quero área de o play, ou dois plays, ou play para duas idades diferentes, né? Muitas vezes nós podemos também criar esses conceitos, né? E isso tem muito da incorporação imobiliária, não adianta a gente querer fugir porque esses conceitos vendem, isso é super importante, né? Porque a gente precisa ajudar o nosso cliente a vender, né? Então a gente acaba com certeza nesses casos sempre criando praças temáticas. Então tem play com brinquedo, chão bonitinho, painel, escalada horizontal, tem uma área que vai ser focada nos idosos, porque vai ter aqueles equipamentozinhos que quase ninguém usa da terceira idade, vai ter uma área de São as pet. crianças que usam, né? Minha É, filha ama é, entrar naquele negócio, naqueles exatamente. equipamentos. O play vazio e esse daí lotadinho das crianças. Isso. Mas eu acho importante sempre criar algumas áreas multifuncionais, né? Quanto mais multifuncional é o espaço, mais resiliente ele é. Né? Então, pensa, por exemplo, essa questão, né, etária, não é sempre que a gente tem num lugar todas as faixas etárias, né? Então, eu mudei aqui para minha casa faz 2 anos para esse prédio que eu moro, né? E com o meu filho que agora vai fazer 3 anos, e aí teve um boom de criancinhas assim de 2 anos, né? As outras já estão com 15. Então, o prédio ficou uns 10 anos sem criança, praticamente pequena, então não tinha nada. A gente teve que arregaçar a manga e brigar por uma brinquedoteca, né? Porque não tinha um outro espaço multifuncional, porque criança brinca, né? Os idosos também. Então, áreas onde várias coisas possam ser feitas e todo mundo possa usar, né? Então, se a gente pensar que uma escada vira uma arquibancada, eu sempre lembro da faculdade, né? A gente tinha uma escadaria em frente à faculdade de arquitetura do Sim. Mackenzie, todo mundo embaixo da sombrinha, né? Era uma delícia, mas escada é arquibancada, arquibancada ou escada é área de esporte, né? Você sobe e desce, dá para fazer uma aula, né? Hoje em dia tem tanto essa coisa de esportes ao ar Ao ar livre, o pessoal livre. contrata um personal e vai a turma toda, vai fazer tai chi, vai fazer yoga, né? Então, uma área gramada com sombra pode virar yoga ao ar livre, pode virar tai chi, vira piquenique, viram atividades abertas, né? E todo E mundo, essa assim, coisa você do inventa. multifuncional é até você, não só famílias diferentes, mas até você é a sua família, né? Então, você chegou lá, você é mãe, pai, tá lá com uma criança, aí de repente você tem um filho. Eu tenho algumas amigas assim, que tem filho tipo de 8 anos, minha cunhada, 8 anos com outro de 1.
são duas idades completamente diferentes. Você não pode Aí pôr em seriam dois parquinhos também plays distantes, diferentes, né? Você exato. tem que, porque você tem que ficar de olho nos dois, né? Aí E sempre você fica geralmente a aberto, gente, né? exatamente, esses parquinhos que acabam ficando separados por faixa etária, né? Os plays, justamente porque as crianças pequenas vão trombar e vão cair com o grande que passou e nem viu, não é, enfim, acontece, né? Essas áreas acabam ficando muitas vezes longe, né? Então, um parquinho faixa etária até 5 e o outro acima de 5, 6, né? Eu acho isso complexo por causa da funcionalidade, né? Então, talvez manter todas as coisas em um lugar, só que um pouquinho afastadas, né? Não mistura um no meio do outro. Então, põe os brinquedões dos maiores para um lado e os brinquedinhos dos pequenos mais para o outro, um jardinzinho no meio, assim, discreto, né? E um espacinho para a mãe poder ficar para lá e para cá. A mãe, a avó, É, enfim. sim, o responsável. A Ju levantou aqui uma outra questão, que é área para as crianças com uso do solo próprio e declividade. Às vezes nem sempre a gente tem terrenos que são planos, né? Às vezes sobra só as pirambeiras, né? Aí o lote fica na pirambeira e o sistema de lazer, né? As praças também ficam na declividade, né? E aí como que dá para lidar com esse tipo de situação? Como é que... Dá. Na verdade, isso é super legal, né? Principalmente para os plays, porque dá para fazer aqueles tobogãs em escala. Tem quem, assim, essa história apareceu super com o Parque Bicentenário de Santiago do Chile, não o bicentenário grandão, né? Mas existe um parque bicentenário infantil, que o terreno é super estreito e é um morro. Então é um morrão com, sei lá, 20 metros planos, né? Então ele foi escalonando escorregadores. Então, em vez de criar, sei lá, um tobogã de 40 metros de altura, ele pôs a cada 2 metros, né, uma fileira de escorregadores, um patamar. Escorregador, patamar, encostado no solo, né? Então você transforma esse paredão num grande tobogã, né? É, pensando nas questões de segurança, na escadinha que sobe, Sim, né? A gente pode prever acessibilidade em alguns pontos, né? Mas isso é super legal, assim. fazer Eu uma adoro parede de quando tem escalada, né? Um fazer uma parede de anfiteatro. escalada, exatamente. Pro play é fantástico, dá para fazer diversas coisas de macaquice, assim, né? E para as demais atividades, dá para a gente trabalhar com escalonamento, né? Porque a gente vai ter que criar algumas áreas por menores que sejam um pouco planas, né? Quando é alto, é bom que a gente consegue criar mirantes. Então, a vista da Uhum. cidade, dos espaços é bonita, né? Mesmo que seja, a gente sobe nos prédios, paga caro muitas vezes para subir, para ter a vista de São Paulo. Imagina nos loteamentos que são em áreas menos urbanas, a gente vê um pouco de mato, né, de céu mais puro. Sim, sim. Então, dá para trabalhar com essa questão de incorporar mirantes, e isso aí tem de venda também, né? Voltando àquela questão da incorporação imobiliária. E é assim, é trabalhando com patamares. Se é muito inclinado, a gente vai trabalhar com patamares pequenos, né? Vários patamares, e aí a gente usa rampas, usando a topografia para criar essas rampas gigantes, porque aí a gente garante acessibilidade, né? E nesse tipo de área, assim, quando tem essa declividade, esses taludes, você costuma colocar nos seus projetos, tipo, um guarda-corpo, assim, por conta, sei lá, da pessoa cair ou não? Depende da declividade? Como é que você analisa isso? Então, existe a norma fala isso, né? Que quando a gente tem desnível, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas acima, alguma coisa perto de 1 metro de desnível, de um patamar para outro, a gente já precisa de guarda-corpo, né? Então Ah, tá. tem que ter guarda-corpo com certeza. Mesmo às vezes algo que a gente considera pequeno, né? Uma área que nem é tão inclinada, muitas vezes acaba saindo sem, porque as pessoas não conhecem essa norma, né? Eu posso É. procurar e a gente deixa isso disponível, né? Porque é uma Uhum. informação importante. E eu lembro que quando eu descobri, eu falei, nossa, não fazia ideia, né? Enfim. A gente nunca considerou isso para áreas pequenas, tipo 1 metro. Eu sei que a gente já teve essas discussões assim, tipo, para áreas maiores, assim, tipo 3 metros. Não, se desnível 3 metros, precisamos colocar alguma coisa que o próprio pessoal da terraplanagem, quando faz, já percebe, né? E fala, olha, mas esse desnível aqui é muito grande, você tá aqui, não, a gente põe alguma coisa.
mas com desnível maiores, assim, eu não sabia que era tão baixo, mas é meio uma medida que a norma que fala isso é a NBR da acessibilidade? Não. Qual é Não, não a é. norma é a norma do Não, guarda-corpo, é a NBR de é a do guarda-corpo. guarda-corpo, é. É a É do guarda-corpo. uma dessas pequenas do Sim, guarda-corpo, sim, isso. do guarda-corpo. Tem que ter, Tá. e mesmo que seja inclinado, ele diz qual é a inclinação, se você tem um talude pequeno, com Uhum. desnível pequeno e uma inclinação mais Mas muito forçada, inclinado. precisa do guarda-corpo. Se é uma área super alta, com Interessante. 3 metros, aí tem que ser guarda-corpo mesmo, né? Guarda-corpo mais alto até, um alambrado, um Sim, sim, anteparo para é. a pessoa não cair, é. Nesse outro caso é só para bater, porque machuca, né? Enfim, é uma É, coisa às de vezes vai bate e volta, correndo, dá assim. uma escorregada, né? Sei lá. Desequilibra. Bom, tem várias pessoas aqui falando que estão adorando a live, as suas Ah, que dicas. legal. Tem aluna sua aqui. A Beijo para Marina todos. falou: vou intervir em canteiros centrais de aproximadamente 6 metros de largura, na cidade dela. Uma praça linear. Também é legal, né? Aqui em São Paulo tem uns exemplos bacanas, né, de praças lineares que a prefeitura acaba aproveitando o canteiro central e vai fazendo assim espalhadinho, né, as coisas ao longo, né, do canteiro Mini central. É praças, bem legal mini porque você vai estações. andando e você vai tendo as várias estações, né, diferentes. Às vezes você não precisa ter O uma que tem big praça para fazer uma coisa legal, né? Você uma consegue coisa legal e ir, bonita. é. O que tem que tomar cuidado com esses canteiros centrais é o tamanho da copa das árvores e os caminhões, né? Porque Hum, o canteiro central ele vai ficar do lado da pista de andar mais rápido, né? sim. Enfim, se fosse uma pista para andar devagar, o carro vai passando na árvore crescendo, quando ela cresce, a copa tá para cima, né? Então tudo bem. Mas a gente tem que usar árvores mais altas mesmo, tá? Então aí esquece a árvore P, pode ir para MG, porque 6 metros é tamanho suficiente para a gente plantar uma árvore grande, né? Só que plantá-las já um pouco mais altas e tomar cuidado com essa, é uma manutenção prolongada que essas árvores precisam, né? Porque ela começa a crescer e o galho não vai estar, por exemplo, a 4 metros de altura, né? Para que os caminhões passem embaixo. E aí ele acaba quebrando as árvores. Ou o que fica mais lindo, aquelas coisas que a gente adora, né? Tem aquela árvore maravilhosa no canteiro central, aí vem a prefeitura e faz aquela poda, porque tem que fazer, pu, pu, corta o buraco para passar o caminhão. Então aqui passa o caminhão e aí a árvore fica assim podadinha, tchu, lindona, né? Fica tipo um cogumelo a poda, assim. Porque tem que passar os carros. Não É, tem tem que jeito. pensar E nisso. árvore, E então árvore pequena nem pensar, porque ela é baixa, não vai dar, né? Então plantar árvores E outra coisa maiores. importante de pensar nisso é também na questão da largura desse canteiro central e do tipo de via que é essa via, né? Ela é um canteiro central, mas assim, qual é a velocidade que tem essa via das pessoas passando? Porque aí talvez seja mais necessária a questão de você ter um guarda-corpo para proteger as pessoas, porque de repente pode ter algum acidente de trânsito que pode entrar naquele Exatamente. canteiro, então é importante ter algum tipo de guarda-corpo é, de proteção mesmo dessas pessoas que estão nessa área de canteiro central, né? Dependendo do tipo da Ah, via, da velocidade, é importante pensar nisso. e para o povo não sair atravessando no meio da rua, né? No lugar errado também é. Tem uma coisa super importante, né? Eu aprendi isso quando eu fiz um projeto da EMURB com os meninos do Via 6B. É um projeto de arborização, enfim, de um corredor de ônibus intermunicipal, né? E eles tinham uma consultoria com uma paisagista que trabalhava com eles há milênios, né? Muito boa, conhecia muito essas questões de como trabalhar a arborização de vias mais rápidas, né? E aí o que ela me corrigiu diversas coisas, né? Mas uma delas, e que eu nunca tinha ouvido, é que assim, a gente procura, o ideal seria procurar não usar árvores de tronco tão duro, vai. Existem durezas, né? Então, por exemplo, eu lembro que ela me alertou sobre o pau-ferro, né? Então, o pau-ferro é muito duro. E aí era mais ou menos, a ideia é essa do acidente. Então, se um carro bate no pau-ferro, ele se rasga no meio, né? Em alguma outra árvore com um tronco menos duro, não, ele amassa, né?
Então, isso foi algo que ela me atentou, e aí eu parei para pesquisar toda essa questão, né, do nível de lenhosidade do tronco, vamos dizer assim, que é algo que eu nunca tinha pensado, né? Também não, mas uma coisa que eu aprendi várias hoje. Não, eu aprendi pra caramba nesse projeto, foi demais. E também de não deixar tão no canto, né? Então, se você deixar a árvore bem no cantinho, né? O canteiro, ele tem voltas, né? Então, se você deixa muito perto do cruzamento, aí o carro vai bater com certeza. Então, recuar um pouco, né? E aí, nesses casos, colocar algum arbusto. Ela me alertou também, nesses casos, para tomar cuidado com arbustos nos canteiros, porque os Eles trombadinhos se tapam a escondem, né? visão. A E gente eles mora no tapam a Brasil. visão, né? É. É bom Eles porque ele tapam não a deixa o visão na farol do hora que carro do você está outro lado. fazendo. Mas eles às É. vezes tapam a sua visibilidade do trânsito, né? De você Então, enxergar para questões de segurança no trânsito, isso é importante, né? É. Para proteger os motoristas. Então, essas são questões importantes também. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? A live foi ótima, aprendi várias coisas que eu não sabia. Ah, que Obrigada. legal. Normalmente eu que vou aprendendo com você, né? Que bom que eu contribuí dessa vez. Deixa eu ver aqui os comentários. Tem um que chama VB Engenharia e Urbanismo. Na cidade em que resido, eliminaram os canteiros centrais e colocaram meio fio dividindo as pistas. Eu até gosto de canteiro central porque dá esse espaço, dá um ar bonito para as avenidas, né? Mesmo que seja para plantar umas palmeiras, né? Aí tinha uma outra, a Marina, que falou do canteiro central. Acho que você falou dicas de paisagismo do canteiro central, mas você falou, né, da questão da árvore, da posição, da localização. Então é isso. Pessoal, para encerrar, a Ivy tem um Instagram também, que ela passa bastante informação sobre isso. Qual que é seu Instagram? É de arquiteta, ponto Ivihanes. Evyhannes. Ivihanes. Para vocês seguirem a Ivy também, para ter aí várias informações de paisagismo. Como eu falei no começo, nós somos amigas de longa data e sempre que possível a gente trabalha junto, desenvolvendo os nossos projetos, né, de urbanismo e de paisagismo. A Ivy também distribui bastante conteúdo nas redes sociais dela, então sigam ela aqui no Instagram, no Facebook, tem bastante informação também. E mais algum se tiverem recadinho? dúvida, mandem, né? Se tiverem dúvida, mandem. A gente gosta de aprender, nós somos apaixonadas pelo que a gente faz, né, Tati? Então, muitas vezes as perguntas geram um novo aprendizado e isso é demais, né? A gente aprende muito com as coisas que chegam pra gente também. A gente tenta ajudar sempre que a gente puder. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu vi que teve bastante audiência para uma sexta-feira de feriado. Obrigada pela presença de todo mundo. Obrigada. Pessoal, siga a gente aqui nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, YouTube. Curte a página para você receber as notificações. Quem ainda não faz parte do nosso canal do Telegram, o link está aqui na bio do Instagram. No nosso canal a gente divulga informações mais específicas, mais práticas da questão do projeto de loteamento. A gente mostra algumas sacadas, né, do dia a dia do escritório. E também a gente avisa quando tem as lives. Então entra lá para vocês ficarem por dentro aí de todas as novidades e das lives da próxima semana. Então, Ivy, super obrigada pela presença hoje. Obrigada a você pelo convite, foi ótimo. Obrigada a todos que participaram, né? No dia do trabalho, feriado. Tudo bem que tá todo mundo preso em casa, né? Mas obrigada, gente. Obrigada, Tati, pelo convite. Precisando, conte comigo. Contento. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, obrigada.